Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você em tudo. Sua casa, sua família, a obra das suas mãos. Que você tenha todo o favor que você precisa, em nome de Jesus. E é só entender isso aqui, ó. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você está vendo? Ele tinha um mentor, né? Tá na moda falar assim. Então, para ficar mais claro, ele tinha um mentor, um sacerdote, um homem de Deus. Pensa um homem de Deus. E esse rei aqui, ó, e buscou a Deus, rei Uzias, durante a vida de Zacarias, que o instruiu, ele foi sendo instruído, ele não dava um passo no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi sendo guiado. Olha o que é você ser guiado pela pessoa certa, pela liderança certa, pela voz certa. Não tinha, você não vê não tem dois líderes, duas vozes, não. Ele foi liderado, instruído, ensinado, conduzido, orientado por Zacarias. Enquanto ele buscou o Senhor, obedientemente, ali, ó, rigorosamente seguindo as instruções de Zacarias, Deus o fez prosperar. Ele não fez da cabeça dele. Ele não fazia o que dava na cabeça dele. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Né? O sábio, uma pessoa que é sábia, e o princípio da sabedoria é temer a Deus, ela quer ouvir a direção que vem de Deus. A direção que vem de Deus. Você vê na Bíblia, você vai encontrar muito isso. Pessoas sendo orientadas, mentoreadas, né? Por alguém que temia Deus. E isso é tão forte na palavra de Deus e na vida. Porque quando você recebe a direção certa, a voz certa, e você segue, é isso aqui, sua vida prospera. Quando que a vida de uma pessoa começa a afundar? Quando? Quando ela começa a se distrair. Agora, ela ouve vozes. E Paulo falou que tem muitas vozes e cada uma tem um significado. E a voz que você ouvir vai determinar o seu destino. A voz que você ouvir vai determinar o seu destino. Então, você tem que tomar muito cuidado. Porque quantas vezes, gente, eu estou aí lidando com pessoas a vida toda e eu vi isso acontecer, a pessoa estava indo bem. Enquanto ela estava recebendo a palavra do altar, a vida dela estava indo. Foi buscar mais alguma coisa, foi na onda não sei de quem. Pronto. O negócio desandou. Está aqui, ele não precisou ouvir outra pessoa, ele ouviu o homem de Deus. E obedeceu, ele era obediente. Né? Ele tinha um mestre. E ele foi obediente. E a vida dele prosperou.
Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo. E em tudo, foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo, o que ele empreendeu no serviço do templo do Senhor e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus. E trabalhou de todo o coração. E por isso prosperou. É igual quando você lê sobre Isaac. O Senhor diz, ó, não desça para o Egito, fica, planta aqui que eu vou te abençoar. Ele ouviu a Deus, ficou, fez o que Deus mandou e foi altamente abençoado. Financeiramente ele explodiu. O rei Uzias, ó, a Bíblia já começa assim, ó, durante a vida de Zacarias. Quando Zacarias morre, ele agora começou aí o quê? Pela cabeça dele, a se distrair. O que aconteceu? A Bíblia diz, leia o texto. Quando ele estava assim no auge, ele tinha se tornado um homem poderosíssimo. Ele empreendeu assim, ele fez coisas inacreditáveis. É maravilhoso, leia o texto. Ele deixou que o orgulho tomasse conta do coração dele. E a Bíblia diz assim, ó, e o orgulho provocou a sua queda. Porque agora, eu não sei quem que ele estava ouvindo. Talvez não estava ouvindo ninguém. Estava ali, ó, né, fazendo do jeito dele. E foi. E ninguém cai da noite para o dia, né? A pessoa vai se distraindo. Ele estava sendo guiado. Zacarias morreu. Né? Ou seja, então ele agora não está mais ouvindo Zacarias. Aqui no caso dele morreu. Mas tem gente que mata o que foi bênção na vida dele, né? A própria pessoa mata, né? Ah, não vou ouvir mais isso aqui. Ah, não acho. Ah, eu vou ouvir isso aqui, eu vou para lá, eu vou para cá. E aí, depois pergunta por que a vida, né, tomou rumos totalmente diferentes. O que foi que aconteceu com Uzias? Ele, enquanto estava ouvindo as direções certas do homem de Deus, a vida dele, ó, só decolou. E foi longe esse homem. Aqui a mesma coisa. Quem é que orientava o Ezequias? Isaías. E esse homem, ele foi assim, tão determinado, já no primeiro mês do governo dele. Ele entendeu, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi, e não do pai dele, que foi terrível, né, o pai dele. Ele focou na parte espiritual. Mas ele investiu pesado na parte espiritual. Ele se dedicou a isso. E Deus foi prosperando esse homem, de uma maneira. Por quê? Porque em tudo, ó, a Bíblia não exagera, em tudo, ele queria saber, é isso que Deus quer? Eu vou fazer. Você vai ver um homem preocupado com a vida espiritual do povo, um homem que não aceitou reinar sem a presença de Deus, abriu as portas do templo, limpou tudo, ninguém cultuava mais, não adorava mais. Ele mudou tudo, derrubou altares, convocou o povo. Você vê ele ofertando, ele leva o povo a ofertar. E a Bíblia fala de montões e montões de bênçãos. Sabe? De uma abundância mesmo. A Bíblia usa a expressão montões.
Porque ali tinha um homem que temia Deus e que em tudo queria agradar a Deus. Aqui está o segredo, meus queridos. Você quer favor? Está aqui o segredo. Às vezes eu fico vendo gente, sabe, se especializa tanto na atividade e ele procura tantas coisas, e eu vou ouvir não sei quem, eu vou fazer isso aqui. Escuta, a Bíblia está assim, de gente que não tinha condição nenhuma, mas se alinhou com Deus, obedeceu a Deus, dependeu de Deus, se humilhou diante do Senhor. E essas pessoas foram altamente abençoadas. Olha para José. A Bíblia diz que Deus era com José. José era um escravo, não tinha uma moeda no bolso. E ele levou Potifar a enriquecer. Ele levou a nação, o Egito, a um patamar inacreditável com a administração dele, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele dependeu de Deus, do favor de Deus. E ele tinha o quê? O que ele tinha? Sozinho, escravo, ele não tinha nem a liberdade dele, porque, por fim, primeiro era escravo, depois vai parar na prisão. Não tinha nem liberdade. Mas Deus era com ele. Olha o Davi, nunca sofreu uma derrota. Muitas batalhas, mas nenhuma derrota, porque a Bíblia diz, e o Senhor dava vitórias a Davi. Não era Davi, era Deus na vida do Davi. E olha que o Davi, ele era um cara de excelência, um cara que perseguia a excelência, mas a Bíblia não fala que eram as competências dele, né? A Bíblia fala que era o Senhor. Olha a conquista da terra prometida. Está escrito, não foram a espada, o arco, a lança que deram vitórias a vocês. Foi o Senhor. Ou seja, eles usaram o arco, usaram a lança, usaram a espada. Eles sabiam usar. Mas quem deu vitória foi Deus. Davi sabia usar a funda, mas quem botou a pedra lá foi Deus. Então, ou algumas pessoas vão entender isso, ou elas vão ficar aí patinando na esteira da vida, enxugando gelo, dando murro em ponta de faca, nessa ilusão com essa fortaleza terrível. Que não, é na força do braço, é pela minha mão. Não, a terra prometida é conquistada pisando. Por favor, dependa de Deus, ouça a palavra do Senhor. Você quer ir longe? Humildade é igual a promoção. E antes da honra vem humildade. Mas antes da queda, da desgraça, vem o orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, frustra. Quando você vê uma pessoa frustrada, que tudo dá errado, pode saber que é o orgulho que está ali. Uzias, parecia que ninguém podia derrubar, e a Bíblia diz que não foi alguém que derrubou, ninguém derrubou ele, foi o orgulho que provocou a sua queda. O orgulho tem provocado a queda de muita gente. Gente orgulhosa. Gente, quantas vezes eu orientei pessoas, elas foram lá, dei direções claras, ó, faça assim, assim. Elas foram e fizeram do jeito delas. Tem gente que você está pregando, a pessoa ouviu o programa, ela ouviu o culto, mas quando ela sai, ela faz do jeito dela. Ela continua seguindo a vida dela da mesma maneira. Não muda nada. Ela responde às demandas da vida da mesma forma, ela age da mesma forma. A Bíblia é tão clara, mas são essas malditas fortalezas, que são áreas
que Satanás ainda tem domínio na vida da pessoa, onde ela acredita em mentiras. São raciocínios enganosos, sofismas. E Paulo falou, ó, você tem que pegar todo o pensamento desobediente e levar a obediência a Cristo. Pega cativo, ó, e leva a obediência a Cristo. Mude o modo de pensar, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Se você continuar pensando do jeito que você pensa, você vai continuar falando, agindo, tomando decisões da mesma maneira que nunca funcionou. Quantas pessoas que têm vivido como escravos, são os príncipes que vivem como escravos. Sabe, os Mefibosetes, que tem tudo, mas tem uma cabeça de cão morto. O povo, o grupo original, tem a promessa, está diante da terra, comeu do fruto, mas tem cabeça de gafanhoto, mentalidade de gafanhoto, entendeu? O escravo é sempre o escravo, sempre o escravo, ele tem uma mentalidade escrava, ele não se posiciona, e quando se posiciona é sempre na carne, com atitudes imaturas, desalinhadas de Deus. Você está mostrando para ele a luz da palavra, mas ele está lá. A Bíblia é tão assim, é tão maravilhoso. Você vai lendo as Escrituras, você vê, meu Deus, é só entender isso aqui, pede revelação, concentra forças nisso aqui. Nós não temos nada melhor para fazer do que ouvir a palavra de Deus. Ó, o que o Senhor falou para Josué? Ó, medita na palavra, dia e noite. Fale a palavra, medita na palavra, para que você possa cumprir fielmente. Então você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Não olha para a direita nem para a esquerda. Seja forte e corajoso. Não vá na onda de ninguém. Fica com o que eu estou falando. E o livro de Josué é um livro de conquistas. As bênçãos coroam a cabeça dos justos. Sobre a cabeça do justo, há bênçãos. Eu tenho falado, vou repetir. O justo, ele é bem-sucedido. Quando você vê um crente mal-sucedido, tem alguma coisa muito errada aí. O homem, olha isso aqui, que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo? Deus tira do ímpio, põe na mão do justo. O ímpio prospera para depois Deus fazer o quê? Uma transferência de riquezas. Onde que Deus fez isso? No Egito. Quando o povo saiu, despojou o Egito sem força, só pedindo. E Deus fez com que os egípcios entregassem toda a riqueza da nação. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor. Gente, tudo é Deus. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, só pedindo. Eles despojaram os egípcios. Você está vendo? É Deus. Não é a sua força. Não é buscando fontes naturais. Você pode, não deve se tornar perito em algo. Fazer com excelência. Mas depender de Deus. Simples. Você não depende da sua capacidade, você depende de Deus. Você sabe usar a espada, você sabe usar a lança, sabe usar
o arco, mas você depende de Deus. É de Deus que você depende. Porque a Bíblia fala que Deus dava vitórias a Davi. Acabei de ler para você. O Senhor abençoou esses reis. É Deus. Quando eu me alinho com Ele, eu dou ouvidos à voz dEle. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Ponto. Ó, o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do céu. Funcionou lá, eu sou. O mesmo ontem, hoje serei eternamente. O Deus que operou lá é a oração de Abacuque. Faz de novo, Senhor. Haverá algo que se possa dizer? Veja, isto é novo. Não! Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Não! Já aconteceu antes, acontece de novo. Não tem nada novo. Não é porque nós vivemos no século XXI, numa era tecnológica, que Deus mudou. Ele é o mesmo, sua palavra é a mesma. A inerrante palavra de Deus. Ele não muda, eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês não são destruídos. Eu, Senhor, não mudo. Então eu preciso pegar a palavra, acreditar na verdade. Não é a verdade de um homem, é a verdade de Deus. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Foi sentenciado pela mãe. Causador de dores, causador de desgraça, de sofrimento. Ó o que o Jabes fez. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me. E aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Aqui, ó. E Deus atendeu ao seu pedido. O destino dele foi completamente curado. Por quê? Ele recorreu a Deus. Ele buscou a bênção do Senhor. Senhor, se o Senhor me abençoar, minha vida vai ser diferente. Tem sentença sobre mim, tem previsões horríveis, mas eu não aceito, me abençoa. Se o Senhor me abençoar, abençoada eu serei. E ele, que era para ser o mais derrotado, se tornou o mais bem-sucedido, o mais respeitado. Entenda isso aqui. Por favor, se você entender isso aqui e decidir andar por fé, porque o justo viverá pela fé, inteiro em Deus, convicto, submisso, dando ouvidos à voz certa, você vai viver o resultado certo, que é o resultado que a palavra de Deus nos promete. Levanta. Você só precisa entender tudo que você ouviu aqui. Se você entender e romper essa barreira mentirosa, escrava, porque conhecereis a verdade te libertará. Você vai se levantar e com fé, você vai simplesmente trilhar o caminho certo, seguir as instruções certas. Andar por fé, depender de Deus, se relacionar com Ele, entender que é a bênção de Deus que muda tudo. E você vai viver mudanças. Você vai viver resultados surpreendentes. Deus está aqui falando com você, porque Ele quer fazer. Para de correr para lá e para cá. Para, por favor. E dedica tempo a entender isso aqui, a romper todas essas barreiras, a demolir essas fortalezas. Clama aos céus, igual Jabes. Não, eu não aceito isso aqui, eu não vou viver assim, é para mim também, é para você. Por favor, é para você também.
Deus não quer que você aceite uma vida rasteira igual Jabes. Ele não aceitou. Uma vida pequena. Ele foi a Deus. Ele se alinhou, ele confiou. E ele viveu as mudanças, o sobrenatural. E esse Deus maravilhoso, fiel, está aqui falando com você. Eu sou o Deus que sara. Eu sou o Deus que abençoa a obra das suas mãos e te favorece. Eu sou o Deus que livra, que salva, que cura. Eu sou o Senhor. Eu sou. O eu sou está aqui. O eu sou. Ele é tudo que nós precisamos. Simples. É só entender. E se humilhar diante dele. E parar de ir para lá e para cá. E se jogar no Senhor. Senhor, eu estou aqui. E eu quero viver o que a sua promessa, o que a sua palavra me promete. Eu quero viver as promessas. Uma vida plena. Mas tudo começa aqui dentro. Uma alma próspera, uma vida próspera. Muda aqui, vai mudar aqui. Muda aqui. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tem que sofrer uma renovação mental. Tem que crer na verdade e viver alinhado com ela. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E o meu pedido é que hoje esta palavra tenha entrado e tenha causado, Senhor, mudanças radicais, internas. Porque quando muda dentro, muda fora. Quando nós entendemos como o mundo espiritual funciona. Quando nós entendemos o que é andar por fé. E nos alinhamos, porque o justo viverá pela fé. Nossa vida é transformada. Ela avança, ela progride, ela é bem-sucedida em tudo. Pai, eu oro para que hoje isso fique claro para cada um que está comigo. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e oro por uma visão revelada. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que esta palavra tenha transformado mentes e corações para sempre. Tenha levantado pessoas e levado a um rompimento interno, a uma mudança radical e a decisões radicais. Eu abençoo o teu povo. Eu agradeço, Senhor, por tudo. Agradeço por essa palavra, por esse programa, por essa oportunidade e pelas boas notícias que chegarão. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos hoje, Casa Firme. Esse trabalho único, poderosíssimo. Levante-se e venha. Se joga no Senhor, nós não temos nada melhor para fazer do que buscá-lo. Conta comigo, é sempre um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.